Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está chegando na mini aula número 2. Essa aula chama-se de análise ambiental. A temática, na verdade, trata de um tipo de análise de ambiente externo que um estrategista ou estrategista de marketing deve desenvolver e que impacta completamente a estratégia que ele vai planejar, lógico. Bom, os objetivos de aprendizagem dessa nossa aula são dois: compreender a relação entre marketing e análise do ambiente e entender a relação estratégia corporativa e estratégia de marketing. Deixar bem claro, antes da estratégia de marketing deve existir uma estratégia corporativa, uma estratégia que guia a empresa como um todo. Então essa estratégia vai se desdobrar na estratégia de marketing. Então uma coisa depende da outra. Só para ilustrar essa questão da relação entre a administração, a estratégia de marketing, a estratégia classe, a estratégia geral, a gente tem um planejamento clássico aqui, uma figura desse planejamento clássico. Então vocês percebam que, por exemplo, toda essa parte de cima da figura, ela trata da estratégia corporativa da empresa, missão, visão, os objetivos da empresa e aí estratégia. E essa estratégia ela vai ser desdobrada, né, desdobrada em estratégias funcionais. E no nosso caso específico, na estratégia de marketing. Então, essa estratégia de marketing considera, com certeza, a estratégia da empresa como um todo. Bom, mas o que é que vem a ser essa análise ambiental? Esse gráfico, ele dá uma ideia muito clara de todo tipo de análise estratégica que a organização deve desenvolver, tanto a parte externa como a parte interna. Então, na parte externa, você tem algumas ferramentas que são usuais na área de estratégia, de administração estratégica, que vocês vão ver no oitavo semestre, sétimo, oitavo semestre. Bom, e essa análise ambiental macro e micro, né, uma delas, essa ambiental mais macro, essa análise ambiental mais macro, é a famosa PESTEL, ou PESTEL, Política Econômica, Sociedade, Tecnologia, Ambiente, que é Environment. Então, essa sigla tá aqui está em inglês, na verdade. Seria PESTAL em Portugal, tá? Uh, PESTAL em português, não em Portugal. Mas vamos lá. Uh, Vamos ver um pouquinho de alguma dessas forças. Primeira, força econômica, né? Então, nosso ambiente econômico, e aí o ambiente econômico ele não é só micro, nossa cidade, nosso estado, o país, ele vai ao redor do globo hoje com a famosa globalização. Então, por exemplo, se você tem um produto que tem um ambiente, tem uma competição internacional, ou você visa internacionalizar seu produto, tem um ponto positivo para essas empresas. Por exemplo, atualmente o dólar valorizou, o real desvalorizou muito em relação ao dólar. Então, o produto brasileiro está mais competitivo, porque está mais barato. Em compensação, a turma, né, que vai querer passear na Disney vai ter que pagar muito mais caro para poder fazer esse passeio, já dada essa desvalorização. Infelizmente, nossa moeda aí nesse ano de 2020 bateu recorde de desvalorização. E para aquelas empresas que são importadoras, sinal negativo. Um mau sinal, um problema aí complicado. Agora, qual é a perspectiva disso no curto, médio e longo prazo? Uma incógnita. Não são muito boas, não. Dado a questão da pandemia e dado também a administração errática do atual ministro da Economia, que parece já estar perdendo aí o apoio não só dos parlamentares, mas do próprio empresariado. Muito bem. Para frente, força política. Olha só, um exemplo aí de nossa política de inovação, aí no caso da Prefeitura de Salvador. A Prefeitura de Salvador sancionou recentemente uma lei relativa à política de inovação e sustentabilidade. São poucas as prefeituras, né, que possuem esse tipo de orientação e esse é um ponto positivo na nossa cidade, sem dúvida. A gente agora goza de uma política de inovação. Existem alguns projetos, como o Hub Salvador, tenta desenvolver na cidade uma política inovadora
Entretanto, essa questão não depende apenas da prefeitura, depende de uma série de fatores conjunturais e de políticas também de Estado, a nível estadual e federal. Por exemplo, Recife já adotou políticas parecidas muitos anos atrás e hoje colhe esses frutos do seu complexo e ecossistema de inovação que possui lá, né? A gente aqui fica um pouco não, com bastante inveja em relação a essa situação nossa aqui. Nós ficamos muito atrás da competitividade em relação a Recife na área de tecnologia. Forças legais regulatórias. Esse é outro aspecto importante, força ambiental. Por exemplo, esse é um exemplo muito interessante. Plano Nacional de Resíduos Sólidos. Dependendo da área que você atue, você tem a obrigatoriedade de não só promover a reciclagem, mas como também desenvolver o pós-uso dos seus produtos, o descarte, que seja um lixão, aterro, incineração ou o que seja, né? Então, por exemplo, você vai trocar os pneus do seu carro, aquela empresa que está vendendo, que está recolhendo, tem a obrigação de fazer o tratamento daqueles produtos, né? A mesma coisa uma bateria de carro e por aí vai. Então, tem que estar muito atento a essas forças legais regulatórias que acabam impactando os negócios, né? Então, a legislação muda e o ambiente de negócios muda. Outro exemplo, né, é nessa semana aí a mudança do código do CONAMA, né, a legislação do CONAMA de proteção aos manguezais, restingas. Eu que morei em Aracaju por muito tempo, lá a gente tem uma cidade ao redor de grandes manguezais, eram grandes manguezais, a cidade avançou em cima deles, existem ainda áreas protegidas que, perdendo essa proteção, com certeza o avanço imobiliário vai avançar nisso daí, tá? Infelizmente. Bom, força tecnológica é outra força importantíssima. As empresas desenvolvem tecnologia e, vamos dizer assim, conseguem diferenciais competitivos, novas tecnologias emergem e a gente tem que acompanhar. Esse é um exemplo e mais uma crítica também à nossa abordagem tecnológica. Nossa grande invenção aí, a tomada de três pinos, que só tem no Brasil, e a gente está um pouco distante do padrão internacional aí. Mais um para a gente aprender, né? Enfim. Força sociocultural, né? Estamos na economia do compartilhamento. Então, ainda para muitos jovens, a casa própria, o carro 0 km é um sonho, mas para muita gente isso deixou de ser um sonho e o objetivo principal é viajar, conhecer lugares e pessoas. Essa é uma mudança interessante que a nossa sociedade tem vivenciado e cada vez mais novos negócios relacionados à economia do compartilhamento emergem. E, finalmente, a força competitiva, que essa sim é uma força extremamente relevante. E esse competidor, muitas vezes, ele vem do nada, ou seja, ele emerge porque uma tecnologia emergiu ou porque um novo player ganhou acesso a um mercado que não se acreditava que ele conseguisse. Então, essa força competitiva é uma força relevante. E aí, um exemplo da Apple versus Microsoft, uma competição que já vem aí há décadas e que vai perdurar provavelmente por muito tempo, né? Então, nos mais variados setores, né? Então, essa é uma competição interessante, boa para o mercado de uma maneira geral, mas a gente entra aí num mundo digital hoje que essas forças competitivas hoje são quase que hegemônicas, ou seja, as grandes plataformas acabam ganhando, né? Então, por exemplo, a Microsoft e o Bing não conseguiu derrotar em nada o Google, né? Então você tem algumas plataformas aí que são hegemônicas, como o Facebook, por exemplo. Então a ideia de competitividade nesses mercados digitais é algo que tem que ser melhor observado e isso deve mudar aí em termos de regulação no curto prazo, médio prazo, pelo menos é o que se debate na mídia de negócios. E finalizamos uma temática aí que não está entre as forças aí, mas que cresce com certeza em grande importância. Duas questões que estão sendo sempre vistas de maneira unida, que é a sustentabilidade. A sustentabilidade principalmente é ligada a questões ambientais, mas não somente isso, como o uso racional dos recursos,
questão de sustentabilidade financeira também e a ética, né? Empresas com propósito, empresas que tenham respeito ao ser humano, à humanidade de uma maneira geral. Então, são assuntos que estão no patamar internacional em alta há muito tempo, cada vez mais forte. E, infelizmente, no nosso país, a gente tem tido aí a gente tinha um reconhecimento na internacional de sustentabilidade, empresas se destacando nesse, nesse âmbito, a Natura, por exemplo, comprando a Avon, a americana Avon, e a gente aí tem um impacto muito forte nos negócios dado, por exemplo, as queimadas na Amazônia, no Pantanal, todas as políticas ambientais recentes aí que foram ou negligenciadas ou foram flexibilizadas, e isso com certeza vai trazer para o nosso ambiente de negócio uma dificuldade maior para as empresas brasileiras, e isso infelizmente é uma realidade. Então, essas são algumas das análises que nós devemos fazer, considerando as forças ambientais para nossas estratégia corporativa e estratégia de marketing. Bom, quem quiser saber mais um pouco sobre isso, procura os livros tanto de estratégia como os manuais de marketing, que vocês vão ter lá um capítulo ou dois, pelo menos, dedicados a essa questão da análise ambiental. Lembrando, reforçando sempre que, apesar de ser já tradicional essa análise, é muito comum que a gente tenha forças novas e variáveis novas aí se somando às já existentes. Tá bom? Por hoje é só e até a próxima.